Legendários. O que seria esse movimento? Senhores, estamos iniciando o REC, desafio de 72 horas, que transformará a sua vida. Não importa o que você está vivendo, que espera uma montanha, um caminho, um desafio, que extrairão a sua melhor versão. Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que tá bombando muito nas redes sociais, que se chama Os Legendários. Mas calma que não é aquele programa antigo da TV do Marcos Mion. É uma outra coisa completamente diferente que tá dando muito o que falar, principalmente depois que um monte de famosos começou a participar. Inclusive, olha só quem já tá nessa: o Thiago Nigro, o Primo Rico, Pablo Marçal, Neymar Pai, Eliezer do BBB e muitos outros. A lista ela só tende a crescer. Mas afinal, o que é esse movimento que tá conquistando tanta gente, principalmente os homens? Vamos começar bem do início. Os Legendários eles foram criados em 23 de julho de 2015, lá na Guatemala, pelo pastor chamado Shep Putso, da igreja Casa de Deus. O movimento começou com exatamente 109 homens, que se reuniram nas montanhas da Guatemala para vivenciar desafios físicos, emocionais e espirituais. Era como se fosse um monge da Guatemala. O fundador é formado em administração e tem mestrado também em marketing. Detalhe que talvez explique o sucesso que esse movimento faz. A ideia original era criar uma experiência transformadora que unisse espiritualidade cristã e superação pessoal. Tudo isso através de atividades intensas em meio ao ar livre. Só que aí que tá, essa onda ela chegou no Brasil em 2017 e desde então ela tá crescendo de uma forma exponencial. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já é o segundo maior público desse movimento, ficando atrás apenas da Guatemala, que foram os pioneiros, né? Já são mais de 10 mil brasileiros que participaram dessa experiência e mais de 50 mil pessoas em todo o mundo. Hoje o Legendários está presente em mais de 15 países e o bagulho tá tão grande que já chegou em 70 cidades e agora está se expandindo ali para a Europa e até mesmo o Japão, do outro lado do mundo. Bem, mas afinal, o que são esses Legendários em si? Em resumo, é um movimento cristão exclusivamente para homens, tá? Que promete uma transformação profunda de si, através de experiências imersivas diretamente na natureza. A proposta inicial é despertar o herói dentro de cada homem. O que é um legendário para você? O legendário para mim ele é transformador, por quê? Porque ele traz novamente o resgate da masculinidade, do homem. Muitas vezes no meio da sociedade, no meio do nosso dia a dia, nós vamos deixando aquilo que Deus nos criou para ser. Aquele instinto caçador mesmo, retomando o papel da masculinidade, ou seja, chamando para o peito a responsabilidade da vida, a responsabilidade do sacerdócio da casa. Então, legendário é isso. E segundo eles, devolver o herói caçador para cada família. Sim, eles usam exatamente esses termos, tá? E o objetivo declarado é promover uma conexão mais profunda entre homens e Deus, com propósitos claros de fortalecer valores como fé, propósito pessoal e responsabilidade também. Uma coisa interessante é que os Legendários não são vinculados a uma igreja específica ou até mesmo religião, talvez. Eles se descrevem como um movimento chamado interdenominacional. A palavra é meio estranha, né? Mas vou explicar para vocês melhor. Não é da igreja A ou B, mas convenhamos, é totalmente baseado na fé cristã. E eles até chamam Jesus Cristo de o Legendário número 1. Aqui você está diante do Legendário número 1 e não há lugar para desculpas. Achei que o Legendário número 1 fosse talvez até o Marcos Mion com aquela roupinha laranja, mas pelo visto não, né? E nem o Mionzinho também, né? Mas que seria legal seria. A principal atividade dos Legendários é o tal do TOP, chamado de Track Outdoor de Potencial. É um retiro de 72 horas no meio da natureza, onde os participantes ficam completamente desconectados do mundo. Sem celular, sem internet, sem nada. Só você, a natureza e um monte de homens ali suado, pensando em coisas diferentes, tendo esforços físicos, caminhadas em montanha, enfim, bastante coisa. E durante esse tempo, eles participam de desafios físicos, dinâmicas de autoconhecimento, pregações religiosas,
momento de silêncio e até mesmo meditação. Por isso que eu fiz aquela analogia inicial sobre os montes da Guatemala. E pelo que entendi, é uma espécie de retiro espiritual com uma pegada meio escoteira, talvez, misturado com aquele pessoal que usa colete laranja do aeroporto. Sei lá. Um detalhe curioso é que os participantes são instruídos a não contarem para ninguém o que realmente acontece nesses retiros. Aí fica aquela curiosidade, né? O cara volta e só fala, foi transformador, mas não pode contar os detalhes? Me lembra muito algo que tem aquele triângulo assim, um olho, não é Illuminati não. Aquele negócio geométrico. Pô, editor, coloca aí aquela parada da maçonaria que eu esqueci o nome. Não! Na minha concepção, isso parece muito uma estratégia de marketing. Ah, e lembrando, né? O fundador, ele tem mestrado em marketing. Então o cara sabe exatamente o que está fazendo. E vale lembrar que para participar é preciso apresentar um atestado médico, já que as atividades exigem esforço físico. E não é à toa, em janeiro deste ano, um participante de 44 anos, ele faleceu durante uma prova ali no Mato Grosso do Sul. Agora vamos falar de dinheiro. E para participar de um evento dos legendários, você vai precisar desembolsar uma certa grana. Os valores variam bastante, tá? Tem experiências mais simples ali, a partir de R$450, mas também tem aquelas mais caras que podem chegar a impressionantes R$81 mil. Isso mesmo que você ouviu, tá? R$81 mil para passar 3 dias no mato com um monte de homem fazendo coisas, sei lá, que ainda é um mistério para muita gente, tá? Eu, particularmente, com esse dinheiro, eu até tentaria comprar um carro popular zero, só que até o carro popular zero hoje tá muito mais caro que isso, né? Mas bem, cada um com sua prioridade, né? Os preços, ele depende muito do tipo de evento e aonde é a localidade dele, tá? Por exemplo, o Top Pantanal e o Top Rio de Janeiro, que contou com a presença ilustre de celebridades, custaram R$80 mil cada, mas nem todos os eventos são tão caros assim, tá? O que explica como o movimento consegue atrair pessoas de diferentes classes sociais. Tá, vamos lá. O que fez os legendários viralizarem de vez? O que ajudou isso foram as celebridades que começaram a participar e elas começaram a compartilhar suas experiências pessoais nas redes sociais de cada um deles. Eu acho que foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, assim, a coisa mais transformadora de tudo. A gente vai muito treinamento de inteligência emocional, que ajuda você a lidar com suas emoções. Então são situações todas na vida real, que você vence todas, fala, caraca, mano, eu venci um troço desse, como é que eu não venço na minha vida? Pô, eu tive força pra suportar esse troço aqui pesado pra caramba, isso, aquilo, e eu não morri? E por que na vida real eu não faço esse troço, velho? Então com certeza eu faria tudo de novo. O próprio Thiago Nigro, o famoso Primo Rico, né, ele descreveu sua participação como a experiência mais intensa e de transformação espiritual que já teve na vida dele pessoal. O próprio Pablo Marçal, tá, também participou de uma edição nos Estados Unidos em janeiro. E o Neymar Pai também compartilhou um registro de suas experiências dentro desse evento. E recentemente o Eliezer, aquele ex-BBB, também participou e compartilhou um pouco nas suas redes sociais. No caso do Eliezer, ele disse que participou em agradecimento pela cura do filho Ravi. Foi meio que um propósito ali, né? Que o filho dele ficou internado com um problema grave no intestino. Depois que algumas pessoas fizeram piadas sobre sua participação, ele respondeu: não deboche nem critique a fé do outro. Fé se vive. Fé transforma. Fé não se explica. E até eu concordo muito com ele, tá? Como tudo que viraliza na internet acaba explodindo muito rápido e chamando muita atenção, os legendários eles não escaparam das polêmicas e críticas também. Tem gente dizendo que isso é apenas um esquema de pirâmide religioso. Eu não quero militar contra isso de jeito nenhum. Eu só acho coisa de bobo. Tá? Eu só acho coisa de bobo. Uma das coisas que eu sempre falo, cara, até fazendo uma ligação com uma coisa que eu preciso falar aqui nesse vídeo. Para você ser uma pessoa interessante, você precisa estar fisicamente forte e você precisa viver experiência, você precisa se aventurar, sabe, trabalhar em lugares diferentes, conhecer gente, e você precisa ser uma pessoa sábia, você precisa ler livros, você precisa aprender coisas. Onde os líderes lucram muito com a fé alheia. Agora imagina, alguém sedento de uma palavra, de fé, de espiritualidade, encontra um grupo de pessoas tá meio que focado no mesmo caminho, elas acabam sendo muito mais fáceis de ser maleáveis por conta de uma dependência emocional. Eu não sei se vocês concordam, mas atualmente a gente vive numa era onde somos bem dependentes de mídias sociais, aceitação pessoal, aceitação de terceiros. Então o que você veste, a forma que você fala, como você anda, isso acaba impactando muito diretamente no seu eu. Então imagina uma rede de apoios tentando buscar espiritualidade, correção
cara, pessoal. Então essas pessoas elas acabam sendo mais fáceis ali de ser levadas. E digo isso por experiência própria, tá? Ó, pra vocês terem uma ideia também, uma influenciadora que viralizou muito no TikTok, ela questionou. Muitos homens relatam que eram péssimos maridos, não ajudavam a esposa com nada, e depois dessa subida na montanha ele se transformou. O que tá reforçando um estereótipo pro público de que quem tá participando desse legendário são homens mau caráteres que não respeitam seu lar, não respeitam suas esposas, e que eles precisaram pagar pra subir uma montanha pra descobrir que trair é errado, e que eles devem respeitar a sua família. A grosso modo, as críticas aos legendários é isso. Outra coisa que tá sendo criticada é o uso do cristianismo pra vender esse evento, já que eles usam a base evangélica nesse evento. Se o marido precisa ir para um legendário para ele ser mais homem dentro de casa, você casou com uma pessoa M, né? Também tem uma galera que critica muito sobre como esses retiros estão virando um ponto de networking para homens ricos e influentes. Por isso ele é muito associado com uma pirâmide, tá? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é que houve um evento lá em Orlando chamado O Poder do Network, que integrou as atividades dos legendários como uma conferência de negócios. Ou seja, além de buscar a espiritualidade, o pessoal envolvido também está de olho nas conexões profissionais. Imagina você ter a experiência de trocar uma ideia rápida com o Thiago Nigro, ou até mesmo com o Pablo Marçal, tá? Isso, cara, por um valor, assim, abre aspas, irrisório, para quem tem para gastar, acaba sendo um bom network e um bom investimento pessoal. E não para por aí, tá? A coisa está tão séria, mas tão séria, que já existem leis municipais e estaduais instituindo o Dia dos Legendários em pelo menos 17 cidades ali e 2 estados brasileiros. Em Divinópolis, Minas Gerais, pra vocês terem uma ideia, o prefeito ele chegou a tomar posse usando a roupa dos legendários, tá? Pessoal, mas nem tudo são críticas, tá? Muita gente defende o movimento e diz que realmente mudou a sua vida pessoal. Existe até um grupo mesmo chamado Esposas de Legendários, onde as mulheres compartilham como seus maridos voltaram diferente desses retiros. Meu marido foi pela primeira vez subir a montanha e estávamos nós dois a um fio. Eu estava muito machucada, muito ferida e sem nenhuma esperança de que o nosso casamento poderia ser restaurado. E hoje eu tô aqui testemunhando do que Deus fez na montanha com o meu marido, para que esse vídeo chegue a outras famílias, para que tenham a experiência da restauração da identidade de seus sacerdotes em seus lares. Para mim e para as minhas filhas, esse movimento foi um divisor de águas. Meu marido entrou uma pessoa e saiu outra. Alguns dos depoimentos são: meu marido ele voltou mais manso, outros são: nosso casamento foi restaurado, ele voltou mais carinhoso, me abraça durante a noite. Então assim, você me diz que o cara passou 3 dias no mato e aprendeu a abraçar a esposa durante a noite. Bem, para isso precisa mesmo de um retiro espiritual de 80 mil reais? Ou talvez será que uma terapia de casal poderia resolver isso? E seria um valor muito menor. Mas diz aí vocês, o que vocês acham dessa ideia de legendários? É uma experiência transformadora legítima ou apenas mais uma moda passageira que mistura religião, masculinidade e o principal, que é o network? Se por um lado tem gente que realmente se sente ali essa atração de conexão e que aquilo mudou a vida de fato, por outro lado, a gente precisa também questionar, tá? Será que precisamos mesmo de um retiro caro e exclusivo para homens para aprender valores básicos, como respeitar a família e cuidar das responsabilidades como homem? E quando eu me refiro a homem, eu quero falar para vocês assim, que o homem ele precisa ser responsável, que ele precisa cuidar da família, que ele é o pilar muitas vezes da sua estrutura ali, né, familiar. Então assim, cara, eu acho que isso acaba sendo... Eu acredito muito nessa ideia também de que seja talvez uma pirâmide mais para networking do que realmente um retiro espiritual e pessoal para você se reencontrar e realmente entender melhor os valores das coisas mais simples, ou como valorizar sua família, coisas do tipo, tá, pessoal? Então assim, com esse tom de realmente de dúvida, eu queria entender com vocês o que vocês acharam, cara. Deixa aqui nos comentários sobre o que você pensa, e se você já participou de algum evento do Legendários também, conta aí como foi a sua experiência, tá? Eu realmente quero saber. E se nunca participou, fala se você tem curiosidade, ou se acha que isso também é uma grande furada. Ah, pessoal, e se você gostou do vídeo, não esquece aqui não, deixa o like, compartilha com o pessoal, se inscreve aí no canal, clica nesse sininho aqui do lado, tá bom? Cara, e manda para aquele seu amigo também que tá precisando subir uma montanha aí, mas também para ajudar em casa, uma montanha de louça também ajuda. Inclusive, ó, a minha já tá reclamando que eu não tô fazendo nada. Pessoal, fui!